Olá para você que está aí do outro lado da telinha. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós estamos aqui para refletir na palavra de Deus nos nossos momentos de reflexão. Hoje, o Salmos 13. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, cá estamos nós na sua santa presença para louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Pedir ao Senhor que se faça presente aqui agora conosco. Que o Senhor também possa derramar o seu Santo Espírito em nossa vida. E que Ele também se faça presente aqui conosco. E que nós possamos aprender um pouquinho mais de Ti e colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 13, ele é um grito profundo de uma alma que está cansada de esperar. Parece até que Deus não está mais escutando a gente. E Davi, ele chegou nesse nível. Ele repete essa pergunta, até quando? 4 vezes nos 2 primeiros versículos desse salmo. É o texto perfeito para aqueles dias em que a nossa dor ela está tão prolongada, né? Como eu já disse, até parece que Deus esqueceu da gente, mas isso não acontece não. Por quê? A beleza desse salmo é que ele começa no mais profundo desespero. E quando ele termina com uma canção de alegria. Oh, glória a Deus! Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu lembro sempre vocês. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele é Deus, é inexplicável. Agora aqui, nesse Salmo 13, nós vamos linkar Mateus 26, Romanos 5 e Atos 16. Então, nós estamos pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para que nós possamos realmente enriquecer o nosso conhecimento da palavra de Deus e saber como colocá-lo em prática. Porque a essência está no colocar em prática. E muitas das vezes a gente não aprende, né? A gente lê só o salmo. Nossa, mas eu não entendi. Vamos procurar outros textos, né, que nos ajudem a compreender a palavra de Deus, né? Fica bem mais fácil. Vamos para as mensagens. A primeira mensagem fala sobre o direito de desabafar e a empatia de Jesus. Nós vamos estar utilizando o Salmo 13 e Mateus 26. O Salmos 13 no versículo 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aqui ele está bem triste, né? Dá para perceber a tristeza prolongada. E há momentos na vida em que o silêncio de Deus, ele dói fisicamente. Porque quando Deus dá a impressão que Deus esqueceu-se de nós, meu Deus, a alma, ela é rasgada. Né? É rasgada. Começa a doer os músculos, começa a doer os ossos, começa a doer tudo. Aquela ausência da presença de Deus acaba destruindo tudo, nosso corpo. Nós precisamos dele, nós precisamos. A espera pela cura, pela restauração do casamento, pela porta de um emprego que não abre, né, por uma causa difícil, sei lá qual é a causa difícil que você está passando por aí, esgota, acaba com a gente, porque a gente fica naquele desespero de causa, de que tem que acontecer o hoje, o agora, não pode ser mais 10 minutos depois, tem que ser agora. Nós somos muito, como que fala? Imediatistas. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós não entendemos, mas nós precisamos esperar no Senhor, né? Davi, ele não escondeu essa frustração.
Ele mostrou para Deus que ele estava realmente destruído. Ele rasgou o coração diante de Deus. E é isso que a gente tem que fazer também. Chorar aos pés do Senhor, aos pés da cruz, vai fazer com que a gente se acalme muitas das vezes, né? Nós também podemos fazer isso. Sabe por quê? Porque nós temos um Salvador que nos entende, que compreende a nossa dor. Em Mateus 26:38, lá quando ele estava no jardim do Getsemane, Jesus desabafou: a minha alma está profundamente triste. E ele acrescenta: numa tristeza mortal. O que significa isso? Que ele estava, aqui já estava explodindo. Porque quando a gente tem essa tristeza enorme, só quem já teve que vai entender. Ai, você perde o ar, você fica com falta de ar. Isso aqui parece que vai rasgar, vai sair, o coração da gente vai pular fora a qualquer momento. É uma dor muito doída, é uma dor mesmo de desabafo, é uma dor mortal, como disse Jesus. É uma dor mortal, é uma tristeza mortal. Jesus sabe o que é sentir essa alma rasgada, pela angústia e pelo peso das circunstâncias. Ele sabe exatamente como nós nos sentimos quando nós estamos dessa forma. Jesus é lindo. Quando nós perguntamos até quando, ele não se ofende, e nem um segundo da sua sinceridade. Deus te compreende perfeitamente. Ele acolhe a sua dor com empatia, né? Por quê? Porque ele já chorou essas lágrimas, essas mesmas lágrimas que nós choramos quando o nosso peito está dessa forma, o nosso emocional está dessa forma. Ele já passou por tudo isso. Segunda mensagem: a escolha de confiar no escuro. Salmo 13, versículo 5. Mas eu confio no teu amor leal. O meu coração se alegra na tua salvação. O que tem entre o versículo 1 e o versículo 5? Versículo 1 está aquele desespero mortal, né? Terrível. E o versículo 5 muda completamente o rumo da história, né? Ou seja, a circunstância de Davi mudou completamente. Ele estava lá: Deus, até quando? Até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando eu vou? Né? E de repente, lá no verso 5, mas eu confio no teu amor leal. Muitas das vezes falta em nós confiança, né? Os inimigos ainda estavam lá. O problema de Davi ainda não tinha sido resolvido, mas o coração dele mudou. E sabe por quê? Porque ele fez uma escolha. Ele fez uma escolha. Nós precisamos fazer uma escolha todos os dias. Nós já acordamos fazendo uma escolha. Quantas escolhas nós fazemos durante todo o percurso do nosso dia? Tudo que nós vamos fazer são nossas escolhas, né? O apóstolo Paulo, ele nos explica o poder dessa escolha lá em Romanos 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. A nossa confiança não está na rapidez que Deus vai resolver. A nossa confiança está na certeza de que Ele vai resolver, né? De uma forma ou de outra Ele vai resolver. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Mesmo quando a noite está escura e o milagre demora, o amor de Deus, Ele continua sendo a nossa âncora mais segura. Nós confiamos, nós temos a certeza de que Ele está olhando por nós. Terceira mensagem: o cântico antes do milagre. Isso aqui é tão poderoso, isso aqui é tão potente.
Salmos 13, no versículo 6 diz: cantarei ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Davi, ele termina o salmo cantando. Mesmo antes dele saber, dele ver a vitória completa, ele está cantando. Sabe por quê? Porque ele se lembra de tudo que Deus já fez para ele. Quantas coisas Deus já fez por você? Se a gente colocar numa balança, as coisas que Deus faz para nós são muito mais do que as coisas ruins que chegam até nós. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. A fé, ela remove montanhas. O que são essas montanhas removidas pela fé? São os nossos problemas, que cada um tem o seu. Cada um tem a sua montanha. E a fé, ela remove essa montanha, né? Então, Davi, ele lembra o que Deus fez para ele no passado. Isso é muito lindo. Essa atitude nos leva diretamente lá para a prisão em Filipos. Em Atos 16, 25, está escrito. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Gente, isso aqui é profundo demais. Eles estavam numa prisão. Ali, eles estavam com as costas feridas dos açoites. Eles estavam com os pés acorrentados. Eles cantavam hinos. E todo mundo estava escutando eles. Eles oravam e cantavam hinos a Deus por volta da meia-noite. O que nós fazemos muitas das vezes quando nós estamos cheios de problemas? Nada se resolve. Parece que Deus esqueceu da gente. A gente começa a murmurar. A gente começa a falar palavras que não devem ser proferidas. Nós fazemos tudo errado. Põe numa balança o que Deus já fez por você. Comece a glorificar, comece a louvar. A nossa oração diuturnamente, todos os dias, tem que ser obrigada pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Nós não sabemos o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Não sei o dia, não sei a hora, eu só sei que Ele vai fazer. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Eles não cantaram porque as portas se abriram. As portas se abriram porque eles cantaram. O louvor no meio da dor é a maior arma espiritual que nós temos. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, ore ao Senhor, suplique ao Senhor. No tempo dele, tudo vai voltar para você, tudo vai acontecer. Quando nós escolhemos adorar a Deus antes do milagre acontecer, nós quebramos as correntes da ansiedade, nós abrimos o caminho para o agir sobrenatural do Senhor. Mas lembra daquele negócio assim, faça a sua parte, a minha eu já fiz? Ele já fez a dele na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Está escrito também que Deus não gosta de murmuração. Ele não gosta, ele abomina a murmuração. Comece a agir diferente e você vai sentir o poder sobrenatural de Deus na sua vida.
Essa é a sua parte. É a nossa parte, é a minha parte também. E coisas interessantes que você nunca viu na vida vai começar a acontecer com você. Não tenha medo de desabafar com Deus sobre a sua espera. Chama Jesus para sentar com você lá no sofá, no seu sofá. Eu chamo. Jesus, senta aqui. Vamos prosear um pouquinho. Tá acontecendo isso. Vou conversando. E não converso com ele só coisa ruim, não. Eu amo conversar com ele, coisas boas também. Começa a fazer isso. No meio da escuridão, escolha confiar no amor inabalável dele. Você vai se mostrar forte para o inimigo, porque o inimigo quer, o diabo quer que a gente fique fraco, que a gente tenha medo, que a gente não tenha nada. Não, vamos mostrar, né, que nós cremos, nós confiamos nesse Deus. Vamos começar a cantar e agradecer, mesmo antes da gente ver as portas se abrirem. Você crê? Então começa a agir desse jeito. Não espera amanhã não, começa agora. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. É assim que a gente tem que fazer. Louvar ao Senhor de todo o nosso coração, na essência do amor de Deus. Começa a fazer como Davi. Eu escolho confiar no seu amor. Oh Deus maravilhoso, oh glória. Faz isso e você vai ver como a sua vida vai mudar, porque a minha mudou. A minha mudou. Eu agradeço muito a Deus, muito, todos os dias, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, e agradeço também pelo que Ele vai fazer ainda na minha vida. Eu não me preocupo mais com amanhã. Está escrito, basta o desgaste desse dia. Eu vou me desgastar pensando no amanhã? Eu não. Eu creio no Deus que eu sirvo. Faça isso. Vamos orar? Assim como você está, feche os seus olhos, em reverência ao Senhor, e vamos falar com o Rei Jesus, no nome de Jesus. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nós viemos a Ti com o coração sincero, assim como o salmista. Nós confessamos que há dias em que o cansaço da espera também nos faz perguntar até quando, Senhor. A dor demora, as respostas parecem distantes e a nossa alma se sente abatida e exausta. Mas te agradecemos, Jesus, porque o Senhor entende a nossa tristeza e acolhe o nosso desabafo sem nos julgar. Hoje, nós tomamos a mesma decisão de Davi. Ainda que eu não compreenda, que nós não compreendamos o seu tempo, nós escolhemos confiar no teu amor leal. Sabemos que a tua esperança não decepciona. Pai, nos dá a força de Paulo e Silas. Ajuda-nos a cantar na meia-noite. Que o louvor brote antes mesmo de nós vermos a solução para os nossos problemas. Nós declaramos que o Senhor tem sido bom para nós e que a tua salvação é a nossa maior alegria. Em nome de Jesus nós oramos e descansamos o nosso coração. Amém. Descansa o seu coração.
Em nome de Jesus eu te peço isso. E quem sabe um dia eu vou ouvir o seu testemunho de vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você tem. Em nome de Jesus. Amém. E até o Salmo 14, se Deus assim o permitir. Fica com Deus.